Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaz, brabo, hein? Brabo. Fui dormir mais de 3 horas da manhã. Acorda cedo, ainda tem que falar da última coisa que eu quero falar hoje, que é Dallas Cowboys. Mas estamos aqui, então dá essa moral aí, inscreve no canal, que eu sei que você não tá inscrito. Curte esse vídeo aí, porque, rapaz, hoje vou te falar, hein? Não queria fazer não. Mas seguimos aqui e bora lá fazer. Chega de lamentar. Obrigado por quem acompanhou ontem a live aqui no canal também, com o pessoal do Touchdown da Resenha, né? Foi uma cobertura diferente desse jogo, né? Geralmente eu faço mais com vocês ali, né? Trocando ideia. Ontem foi mais uma live. Mas por 4 horas a gente ficou no ar, então foi uma experiência diferente aí. Mas bora falar do jogo. Primeira coisa que vocês querem saber, e os playoffs? Vou falar isso depois de analisar o jogo. Vou falar do jogo primeiro. Depois do jogo eu falo a situação dos playoffs. Pessoal, 44-30 pro Detroit Lions. E num jogo que, sinceramente, o placar não diz muito que foi o jogo. A gente ainda é um time que, mesmo errando muito no ataque, não foi um bom jogo no nosso ataque. Eu vou falar unidade por unidade, quarterback, jogo corrido, linha ofensiva, tight end, wide receiver. Vou falar unidade por unidade, pode ficar tranquilo. Mas como um todo o ataque não foi legal, não gostei muito do play calling do Brian Schottenheimer. E mesmo assim foi um ataque que fez 30 pontos. Fora de casa. Teve 2 interceptações, teve fumble. E esse ataque ainda fez 30 pontos fora de casa contra o Detroit Lions, que tem uma boa defesa. Isso diz muito sobre esse ataque. E diz mais ainda sobre a defesa, né? Que tomou 44 pontos. Depois eu vou falar da unidade como um todo, vou falar do Eberflus, vou falar desses 44 pontos, que também não condiz muito com a realidade, não. O fato é que o Detroit Lions foi uma equipe mais competente ontem e mereceu a vitória. Vamos entrar nas especificações agora. Vamos lá. Quer começar pelo Dak Prescott? Vamos começar pelo Dak Prescott. Foi um jogo bom do Dak? Não, não foi um jogo bom do Dak. Foi um jogo horrível do Dak, como já vão querer pintar pelas 2 interceptações? Também não. Vamos já endereçar o elefante aqui. As 2 interceptações, nenhuma foi culpa dele, tá, pessoal? Como eu disse, ele não teve um grande jogo, mas daqui a pouco eu vou falar o porquê eu acho disso. As interceptações, nenhuma foi culpa dele. Numa rota slant pro George Pickens, uma rota que 99% dá certo. O passe foi onde tinha que ser, mérito do Robinson, que desviou a bola na hora. E a bola pendurou a interceptação. Coisa mais normal do mundo. Não é culpa do George Pickens, não é culpa do Dak Prescott. É mérito dos Lions nesse ponto aqui. A bola pendurou, mérito do linebacker que acompanhou a jogada. E a segunda interceptação ali, mesmo se fosse um erro de passo do Dak, eu ia dar uma passada de pano, porque já estava 44-30, você tem que tentar a bola em janela mais apertada, você tem que arriscar mesmo. Mas não foi o caso. Eu até achei que não ia contar como interceptação, achei que ia contar como fumble. Por quê? Porque o passe foi recepcionado pelo Flournoy, ele agarrou a bola e depois o recebedor dos Lions tira a bola dele. Então eu achei até que ia ser fumble. Então já, pra quem gosta de bater no deck, esperava que eu ia vir aqui dar hate, esquece, irmão. Eu falo o que tem que falar, eu não falo o que você quer falar, desculpa. E, de novo, o deck não fez uma partida muito boa, mas também não foi horrorosa. Foi uma partida ok. E mesmo uma partida ok, o ataque fez 30 pontos. Vamos continuar falando aqui do deck. Onde que eu acho que ele errou? Principalmente no primeiro tempo. Teve uma bola pro George Pickens que veio atrás. Teve uma bola pro CeeDee Lamb que tinha que vir na frente, foi um pouquinho mais para lateral. Esses tipos de lançamentos não estavam legais. E poderiam ter feito o Dallas fazer mais pontos ainda no placar. Foi por isso que eu falo que ele não teve uma partida muito boa. E por que ele não teve uma partida muito ruim? Que mesmo com isso ele encontrou o Ferguson em janelas apertadas, conseguiu conectar o CeeDee Lamb em bolas longas, conseguiu conectar muito bem com o Flournoy, e aí colocamos 30 pontos no placar. De certo momento do jogo tava 30-27 pros Lions, acabando o jogo, faltando o quê? 7 minutos, mais ou menos, por aí, 8 minutos. Então assim, por isso que eu falo que também não foi uma partida horrível, foi uma partida ok. Talvez ontem para ganhar a gente precisava de uma partida dele excelente. Pela defesa que a gente tinha, né? A gente teria que fazer mais de 44 pontos. Não é nem uma partida excelente, a gente precisa de uma partida magistral. Enfim. Continuando aqui no ataque. O que eu mais fiquei desapontado ontem foi com a nossa linha ofensiva, cara. Eu falei na prévia do jogo, falei, cara, eu tô preocupado com esse front dos Lions.
é um front forte. O deck ia ter que fazer drop back 1, 2, 3 passos para trás e soltar a bola. Eles têm um Jack Campbell para fazer blitz, como fez, quase forçou safety, forçou fumble o Jack Campbell. E não tinha como, porque primeiro que não dava tempo nem de dar os 2, 3 passos para trás e já tinha gente. O Steele foi completamente dominado e o Nate Thomas a mesma coisa. Os nossos flancos foram totalmente dominados. Não tinha mísero tempo pro Dak Prescott fazer esse 1, 2, 3 soltar a bola. Quando ele teve esse tempo, o alvo não estava aberto. A secundária dos Lions fez uma boa partida. Então o Dak precisava de um tempinho a mais para os alvos desenvolverem suas rotas e desmarcarem. Não foi o que aconteceu. Então, assim, muitos passes em janelas apertadas, muitos passes com late hit, tudo isso vai deixando um ataque errático. Junta que o nosso ataque terrestre não foi a melhor maravilha do mundo ontem. Javonte Williams fez um jogo também ok. De novo, não foi uma grande partida, não foi um jogo ruim. Foi uma partida ok. Essas partidas oks não ajudam em nada. Então o que a gente precisava? Mais do brilho, como o seu OL está jogando muito mal. O seu quarterback não está no seu dia mais inspirado, né? O seu jogo corrido, a gente precisa dos skill players, os wide receivers e os tight ends. George Pickens fez uma partida muito ruim. Esse foi uma partida muito ruim. Porque não é só os números. Teve um lance que ele, numa recepção dele, ele dá um face mask. Acredito até que foi sem querer, mas foi um face mask brutal. Que nesse ponto que o Dallas estava avançando no campo, volta, vira segunda para 20 e tantos. Teve outra falta besta dele que ele cometeu depois. Muito errático o George Pickens. Não foi uma partida legal do George Pickens. O CeeDee Lamb, sim. Tá fazendo uma ótima partida, infelizmente. Ele bateu a cabeça e saiu pro protocolo de concussão. É até algo pra gente ver, acompanhar durante a semana, pro jogo da semana seguinte, como é que ele vai estar. Mas ali foi um golpe. E aí o Flournoy teve que aparecer. E esse sim. Esse apareceu. O Flournoy é um alvo que eu defendo pra vocês aqui há muito tempo. Há muito tempo. E eu até acho que ele merece mais alvos e a gente viu ontem um pouco do porquê. É um cara capaz. Aquele touchdown dele, o double move, o que ele faz com a Merrick Robinson, cara, ele humilha o Merrick Robinson. Então, o Flournoy jogou muito bem. E aí o pior do jogo pra mim, eu vou falar, tirando linha ofensiva, que como unidade foi péssima, o pior jogador do dia pra mim, junto com o Darren Bland, mas depois eu vou falar, foi o Jake Ferguson. O Jake Ferguson minou qualquer chance nossa de vitória. Qualquer chance nossa de vitória. Teve drop, mas os dois lances cruciais que eu falo que o placar às vezes dá uma mentira, né? Uma hora que o Dallas estava avançando, já estava em posição de field goal, ele sofre um fumble muito bobo, que ele tentou um segundo esforço desnecessário, que mesmo se ele conseguisse esse segundo esforço era para 1 jarda, e o kicker já estava posicionado, não tinha necessidade nenhuma disso. Ele sofre o fumble, desse fumble é gerado um touchdown. Então você tira 3 pontos do nosso placar e joga 7 pros caras. De novo, tá vendo? Aqui o placar não é tão diferente assim. Posteriormente a isso, Dallas tentando voltar no jogo por causa dessa cagada do Jake Ferguson. O deck lança uma boa bola pro George Pickens, que faz uma boa rota. O George Pickens ia fazer o touchdown. O corner dos Lions tiveram que segurar o George Pickens, porque senão ia ser touchdown, mas aí foi pass interference. Esse primeiro pro gol na linha de 1 jarda, possivelmente um touchdown pro Dallas Cowboys. O George Pickens me enfia a mão na cara do Aiden Hudson de novo. Zero necessidade dele fazer isso. É o uso legal das mãos, você não pode fazer isso no jogador. Falta, anula, repete a jogada. Então, um touchdown pro Dallas Cowboys, que de novo o Ferguson estragou. Então, só nesses dois lances aí, o Ferguson já jogou uma água no chup ferrada. Então, o Ferguson, partida assim, tenebrosa. Tenebrosa pra esquecer. E assim, a gente resume o nosso ataque no dia. Fez 30 pontos, que tem que dar o mérito. Você fazer 30 pontos fora de casa, geralmente você ganha. Os Packers fizeram 31-24 nos Lions semana passada, no Thanksgiving, fora de casa, e ganharam o jogo. Você fez 30 pontos e ganhou o jogo, só que sua defesa segurou os caras a 24 pontos. Então assim, não dá pra culpar o ataque aqui, pessoal. Teve erro do deck, teve o erro de linha ofensiva, o jogo terrestre não estava tão inspirado, o George Pickens não estava legal, o Jake Ferguson fez esse tanto de cagada que eu falei, o play calling do Schottenheimer eu não gostei. Pra mim, quando alguma coisa dava certo, ele não repetia, ele tentou reinventar as rodas ali em alguns momentos, é o que eu mais detesto em qualquer treinador da NFL, quando quer tentar reinventar a roda. Então não foi um dia legal, e mesmo assim não dá pra culpar em nada o ataque. O seu ataque fez 30 pontos fora de casa, e não teve garbage time não, tá? Não pontuou em garbage time não. Se fizesse 37,
Ali no final, poderia até falar 44-37, mas os 30 foram pontos reais. 30 pontos fora de casa, você tem que ganhar o jogo. A franquia que quer avançar para os playoffs, ser competitiva, tem que ganhar esse tipo de jogo. Então, ataque, por mais de tudo isso aqui que eu falei, não dá para culpar eles. Agora, a defesa, meus amigos, que coisa tenebrosa que foi a defesa. Eu não sei nem pra onde eu começo, pra falar a verdade. Eu não imaginei que o Jadavion Clowney ia fazer tanta falta. Ele tava machucado, né? Eu não imaginei que ele ia fazer tanta falta, cara. Nosso pass rush foi dominado. O Miolo até jogou um pouquinho melhor, mas Jahmyr Gibbs e Montgomery dominando a gente. Porque assim, pode até ver o vídeo de defesa que eu fiz essa semana aqui no YouTube. Cara, eu falei, o meio do campo nosso é muito ruim. Muito ruim. Quem tava na live acompanhou. Eu falei, gente, eles vão dar um passe no meio do campo aqui. Tava segunda pra 24. Eu falei, nem comemora. Vai ter um passe de 10, 12 jardas aqui no meio do campo. Tranquilo. E era. Muito fácil avançar contra essa defesa. Muito fácil. E aí tem vários erros, né? Erros de chamada. Vamos começar pelo Eberflus, então. Primeira coisa, o Chavon Rivell, ele é um cornerback muito mais rápido que o Darren Bland. O Darren Bland, nesse ponto da carreira, eu até acho que isso vai mudar um pouco, mas nesse ponto da carreira, o Darren Bland é um cornerback mais técnico que o Rivell. Ele consegue trocar de direções mais rápido, ele consegue acompanhar esses recebedores de posse mais rápido. Muitas vezes que a gente via o Rivell no Amon-Ra e o Bland no Williams. Já está invertido. Já está o primeiro erro esquemático aí. E isso daí você chama. Você fala, o Bland, ó, põe no ponto aqui, ó. Irmão, você vai ficar no Amon-Ra o jogo inteiro. O Chavon Rivell, você vai ficar no Williams o jogo inteiro. O resto eu faço variações de zona, de marcação individual, enfim. Aí variações táticas. Um TD que foi doloroso pra gente, que tava um jogo bem feio, pra falar a verdade ali. A gente chutando field goal, ele chutando field goal. Que foi aquele touchdown terrestre do Montgomery. Aquele ali foi um erro crasso na chamada do Eberflus. Ele manda o Sturt em blitz, porque ele achava que ia ser corrida. Ele tirou o Clark e o Williams dessa jogada e colocou o Odigizua para pressionar o pass rush, para fazer o pass rush junto com o Ezeruaco e o Sam Williams. Ele tinha certeza absoluta que ia ser corrida, que ia ser passe. Ele deixou a formação com o Overshaw preocupado com o Tesla, o Tyren. Então ele tinha certeza que ia ser corrida, que ia ser passe. Veio uma corrida, touchdown de 40 jardas. Por quê? Não tinha ninguém pensando em corrida. A corrida pelo meio foi fácil de entrar, não tinha suporte do backfield, porque estava todo mundo com a chamada de corrida, com a chamada de passe que foi chamada, e aí correu uma avenida. Então, assim, um erro crasso ali. Você não pode tão. Mesmo que você tenha convicção que vai ser um passe, tá? Você não pode também jogar todos os seus cachorros para cima como se fosse um passe. Deixa uma sustentação ali, porque caso venha uma corrida, não aconteça o que aconteceu. Erro esquemático. Então, assim, são essas coisinhas que vão minando. E aí, performances individuais, que eu falei. O Clark foi até bem, o Williams ok, o Odigizua ok, o Ezeruaco não foi tão bem, foi dominado, o Sam Williams foi dominado, o Dante Fowler foi dominado, por isso que eu falei, o Jadavion Clowney fez falta. Corpo de linebackers. O Overshaw tá voltando a lesão muito, muito grave. Ele ainda não tá com aquela explosão que a gente via dele. Ele ainda tá errático. Ele errou ângulo de tackle em corrida do Jahmyr Gibbs. Ele não tá conseguindo ainda cobrir de sair na sideline. E ele é o nosso melhor linebacker. O Logan Wilson, ele é lento, mas ele é um pouco mais inteligente. Mas um ataque rápido, como é o dos Lions, com o Jahmyr Gibbs, o Amon-Ra St. Brown, o Jameson Williams, vai ficar exposto. Então, esse corpo de linebackers do Dallas, cara, a gente falou isso o ano inteiro, mas o fato é, tem um buraco no meio de campo de Dallas. Não tem muito o que fazer. Tem um buraco no meio do campo do Dallas. E aí é muito fácil de explorar. E aí a gente chega na sua secundária, cara. Que partida tenebrosa. Tenebrosa do Darren Bland. Escolhe um jogador pra você jogar essa derrota. Darren Bland. Cara, foi horrível o jogo dele. Mas ele errou, foi tudo. Tudo. Caía no primeiro corte. Chegava atrasado no lance. Quando chegava ia tudo errado, aí às vezes o Sam Brown, o Gibbs era só ficar parado porque o Bland ia passar reto. Partida assim, desastrosa do Darren Bland. E ele vinha jogando bem. Ele tava mal no começo do ano, teve a bye week. Aí em jogos dos Raiders, Eagles e Chiefs, ele foi bem. Mas ontem, nossa, mas foi tenebroso. Tenebroso, cara.
E aí junta que o Donovan Wilson é um safety ok, não é um dos melhores safeties do mundo, a mesma coisa pro Malik Hooker, então você não tem esse suporte a mais, dá o que deu. Então assim, é uma partida para esquecer da defesa de novo, a gente tomou 44 pontos. Não tem muito mais o que acrescentar aqui. Foi quando tava 30-27 para eles, que foi, opa, tem jogo, era a hora de uma defesa forte aparecer, joga a pressão pro ataque. Chuta o field goal pra empatar, vira o jogo, aí o problema é do ataque. A defesa tomou um touchdown ridículo, abriu para 10 pontos. O ataque veio, chutou um field goal, porque era de 2 posses, beleza, chutar um field goal. Aí ficou 37-30. Falou, beleza, agora a gente para os caras, né? E tenta empatar, né? 37-37. Os special teams que eu nem citei, péssimo. Todo o retorno dos Lions era quase no meio do campo, isso que aconteceu. Já no meio do campo, então praticamente eles estavam num first down ali para posicionar o kicker e às vezes matar o jogo. Nem precisou, porque passes no meio do campo, jardas após a recepção no meio do campo é a coisa mais fácil do mundo que fazer com Dallas. Foi isso que os Lions fizeram mais um touchdown, que eu acho que até foi um pouquinho desinteligente ali, porque era só ajoelhar e você ainda deu a chance do milagre para Dallas, não precisa dar essa chance. Mas enfim, fizeram o touchdown 44-30 e foi quando eu falei, o deck voltou faltando 2 minutos, 14 minutos, 14 pontos de diferença, você vai arriscar a bola mesmo, vai tudo. E mesmo assim, de novo, a interceptação, pra mim, foi um fumble, mas enfim, não muda nada. Roubou a bola do Flournoy ali e aí selou o jogo. Mas o que eu quero dizer pra vocês pra gente arredondar o vídeo? Não tô bravo. Não tô, porque esse time, eu tô falando isso pra vocês há muito tempo, então vocês não podem falar que, quando perde você fala isso. Não, eu tô falando há muito tempo. Esse time não é pra esse ano. E eu tô gostando do que está sendo construído. De novo, esse ataque fez 30 pontos. A defesa tem muita coisa a melhorar, vamos continuar construindo essa defesa. O draft a gente vai ter que investir muito em defesa, mas tem um plano sendo executado, é um plano que eu gosto, tá? Eu falei, faltando 8 minutos, estava 30-27 pros Lions. Teve esse tanto de erro do Ferguson, esse tanto de erro do Bland, um monte de tiro no pé, um monte de falta idiota, e a gente levou esse jogo até o final. Então se a gente só não tivesse turnover, não tô nem falando de grandes partes do Bland, nada, podia ser tudo igual. Você exclui esse fumble do Ferguson e depois aquela falta lá. Eu sei que é raso falar isso, mas se você meio que anula essas duas jogadas, talvez a gente tenha vencido o jogo. Então assim, mesmo fazendo essa cagadaiada de coisa, a gente poderia ter vencido o jogo. Então você mostra que esse time é bom. Você mostra que esse time tem capacidade de vencer bons jogos, como venceu, né, nas últimas semanas. Mas é um time que é pro ano que vem, pessoal. Então, assim, a gente tem que tentar agora, nesses jogos que faltam, ver quem vai ficar pro ano que vem, corrigir coisas, dar tempo de jogo pro Revel, dar tempo de jogo pro Kellen Carlson, dar tempo de jogo pro Overshaw pra eles se recuperarem de lesão, pegarem ritmo de novo, pegarem confiança de novo de estar em campo, construir uma base pro ano que vem mesmo, Ezeruaco ganhando experiência, ver se você vai querer ficar com o Steel mesmo, porque o Steel ontem teve uma partida tenebrosa, enfim, é um time pro ano que vem. E aí a gente chega nos playoffs, que eu falei que eu ia falar no final do vídeo. Pessoal, sinceramente, pela conferência, eu diria que é 90% de chance de já era, até mais, pra ser sincero. Porque hoje, como a gente tem 6 derrotas, pra gente ir pros playoffs, alguns times não poderiam teriam que ter 7 derrotas. Faltando 5 jogos aí, os times com 4 derrotas tem que perder 3. Acho muito, muito, muito difícil. E por que 7 derrotas? Porque se eles tiverem 6, eles vão ter uma vitória a mais. Porque a gente tem o maldito do empate. Num jogo que a gente fez 40 pontos dentro de casa e não venceu, né? Porque a defesa, enfim. Então esses times teriam que ter 7 derrotas. Ou São Francisco 49ers, ou Seattle Seahawks, ou Chicago Bears, Packers, próprio Lions. Enfim, algum desses times teriam que ter 7 derrotas. Não vão ter, pessoal. E aí a esperança reside na divisão. Porque antes a gente precisava dos Eagles perder 2 jogos, agora a gente precisa que eles perdam 3. Que mesmo o Eagles não estando naquela 8ª maravilha do mundo, pensar que. E eles têm uns joguinhos chatos, por exemplo, 2 jogos contra os Commanders. Um possivelmente eles perdem. Eles têm o Buffalo Bills lá em Buffalo. Tem o Chargers agora, que o Justin Herbert tá com uma lesão na mão esquerda que eu acho que vai afetar o jogo dele, mas é um joguinho um pouquinho mais chato. Tem uns joguinhos chatos, mas eu não vejo os Eagles perdendo 3 jogos, faltando 5 para acabar.
Mas a esperança seria na divisão. A esperança seria o Eagles derreter, perder esses 3 jogos e Dallas ganhar tudo. Aí agora não pode perder mais nenhum jogo. Ganhar tudo. E aí você ganha a divisão e vai para os playoffs ganhando a divisão. De novo, qual que são as chances disso acontecer? Sinceramente, sem a zoeira de rival. Mínimas. Ah, os Eagles derreterem em 2023. Sim. Mas quantas vezes aconteceu? Você tem que pegar o fator histórico, né? Quantas vezes isso já aconteceu? Raríssimas vezes. 23 foi um momento raro desse. Vai acontecer de novo em 25? De novo, mais uma vez eu vou falar, acho bem, bem difícil. Tem uma chance. Quer ter essa chance? Torce doentemente pros Chargers contra os Eagles esse final de semana. Acho que o jogo é segunda-feira, né? É Monday Night, se eu não me engano. Enfim. Porque para ter uma chance, conferência para mim já era, para ter uma chance é os Eagles derreterem e perderem 3 jogos aí e Dallas ganhar tudo. De novo, pode acontecer sim, mas muito, muito, muito difícil. Então, assim, eu acho que esse ano pro Dallas Cowboys acabou no sentido playoffs. Tem muita coisa para fazer ainda, que eu sempre falo para vocês. Ver quem vai ficar, desenvolver jogadores, tem muita coisa. Construir uma fundação muito bem feitinha para ano que vem. Aí sim, é um time para o ano que vem e vir forte. Até teve um amigo que mandou lá na live e falou assim: se tem um lado positivo nisso é que talvez o Eberflus roda. E é verdade. Você tomar 44 pontos. Quantos jogos a gente não ganhou por causa da defesa? Acho que praticamente todos. Então o coordenador às vezes caia por essas atuações. Enfim, pessoal, é o que tem pra falar pra hoje. De novo, não tô bravo. Eu fico chateado porque meu time perdeu. Ponto. Se tivesse 1-15, eu ia ficar chateado às 15 vezes porque meu time perdeu. Mas bravo, não, porque, de novo, eu tô acreditando nesse processo, eu tô acreditando nessa construção. E eu sei que esse ano era um ano de passagem. Após a troca do Micah Parsons, ficou claro que esse ano seria um ano de transição. E aí a gente tem que respeitar o processo. Você gostando ou não do plano, é um plano, ele está sendo seguido. O que basta a gente ter que fazer é acreditar que esse plano vai dar certo e torcer para esse plano dar certo. Em resumo, é isso aí. Beleza, pessoal? Valeu!